Cara, acredito que teve gente me procurando pra perguntar sobre aquele documentário dos dinossauros. Que documentário? Aquele do meteoro que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos atrás. Tô lembrado, não. Como não? Eu comentei o documentário lá da última terça-feira, quando começa mais um Loki News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar em meteoro, mas se aquele papo de meteoro da última terça-feira te deixou tão traumatizado quanto esse meu tique que só acontece nesse dia da semana, esse definitivamente não parece ser um problema para a Intel. Afinal, durante um tour em uma de suas fábricas, foi permitido ao pessoal da CNET registrar fotos de diversos produtos da próxima geração, onde um deles foi o Meteor Lake. Segundo consta, o Meteor Lake deve ser o primeiro processador Intel mainstream usando chiplets, os quais devem ser fabricados usando vários processos distintos, onde o exemplar da foto claramente usa 4 tiles, algo diferente da imagem que foi divulgada anteriormente pela Intel, onde o Meteor Lake aparece com apenas 3 tiles, e a julgar pelo tamanho dos chips na foto, muito provavelmente esses devem ser processadores mobile do TDP de até 15 watts, porém devem existir modelos de até 125 watts para os desktops. Se você está interessado em comprar um monstrinho desses, muita calma nessa hora, afinal a Intel mal lançou a 12ª geração e ainda tem uma 13ª antes, então sim, o Meteor Lake é a 14ª geração Core, o que significa que seu lançamento é esperado apenas para 2023, ou seja, ainda tem muito chão para queimar e com toda essa complexidade no processo de fabricação, deve ter o seu preço. Então é melhor já ir preparando o seu bolso. E por falar em bolso, só que se o seu bolso definitivamente não está nos melhores dias e a única coisa que ele comporta no momento são os famosos kits Xeon Chinese Democracy, a Maxum, que inclusive é um fabricante chinês desse ramo, acabou de lançar uma exótica placa que parece ser uma forte candidata a ocupar o seu gabinete. A MS Meterstone é uma placa-mãe micro ATX comum, com 2 slots de memória, um PCI Express 16X, 2 NVMe, enfim, não seria nada muito diferenciado se não fosse o detalhe da exótica peça metálica que está posicionado bem onde deveria ter uma CPU. Sabe por que ele está ali? Porque o diferencial dessa placa é justamente a CPU. Ela é equipada com um i7 11800H, que se trata de um processador Tiger Lake H de notebook com 8 cores, 16 threads, possuindo boost máximo de 4.6 GHz, TDP de 45 watts e IPC similar ao de um Rocket Lake LGA 1200, provavelmente entregando desempenho superior aos Xeons que normalmente equipam os kits Chinese Democracy. Mas como nem tudo nessa vida são flores, se você esperava por uma placa-mãe barata, eu honestamente também esperava uma placa-mãe baratinha. Parece que não vai rolar, afinal uma loja chinesa cujo nome é JD listou o modelo por $454, o que é mais caro do que um kit com uma X570 e um Ryzen 3 7700X nessa mesma loja. Esquece isso aí e abraça um kit com o Xeon Chinese Democracy pro PC das crianças. E por falar em Xeon, e como o Xeon não tem vídeo integrado, você vai precisar comprar uma placa de vídeo para esse PC novo. Só que está tudo caro. Oh não, o que nós vamos fazer? Mas não se preocupe, pois a AMD já ouviu seu choro e por esse motivo, na verdade não por esse motivo, mas tudo bem. Segundo o leaker Komachi em Saka, eles estão preparando novas GPUs. Segundo a informação do leaker, as novas placas devem se chamar RX 6500 XT e RX 6400. Devendo usar a GPU Navi 24 com apenas 4 GB de RAM em um barramento de 64 bits, o que significa que a plaquinha deve ser pequena, consumir pouca energia e usar menos componentes em sua construção, o que deve contribuir positivamente para que o preço seja baixo. Ah, olha só, o Robson finalmente dando uma notícia boa, agora o mundo vai acabar. Como diria o velho ditado, devagar com andor que o santo é de barro. É esperado que a AMD lance essas placas em janeiro, junto aos novos Ryzen 6000 para notebook, o que implica que, muito provavelmente, a AMD vai adotar uma postura semelhante àquela adotada pela Nvidia com as RTX 3050. Ou seja, a prioridade são modelos para notebook e as versões para desktop vão chegar, sabe-se lá Deus quando. E por falar em coisas sem data para chegar, enquanto os orcs da Intel não chegam para o combate, nada como vazar resultados nos benchmarks, não é mesmo? E dessa vez o que o nosso amigo Tum Apizaki encontrou na database do Geekbench foi um novo resultado de uma dessas placas. O exemplar testado é uma Arc Alchemist com 512 EUs, basicamente um modelo topo de linha da série, que foi identificado como Intel Z Graphics com uma frequência máxima de 2.1 GHz. Porém, segundo o benchmark, a GPU estava trabalhando com apenas 1.33 GHz, o que, se for verdade, indica que esses resultados não correspondem ao potencial real da placa. De todo modo, as pontuações ficaram
ficaram entre 65 e 69 mil pontos, o que é bom o suficiente para competir com uma RTX 2060, que não é muito inspirador para uma GPU sofisticada como essa, cujo lançamento deve acontecer em algum momento em 2022. Claro, resta torcer para que essa placa realmente esteja trabalhando com frequência muito abaixo do padrão ou que seja algum problema de driver. Mas também torço para que a Intel consiga acertar em outro detalhe além desse: a capacidade da Zark de renderizar essa mensagem do nosso anunciante. E logo depois dessa mensagem do nosso anunciante é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que a Rockstar. Sim, a Rockstar pedindo perdão pelo vacilo. É inegável que o novo GTA Trilogy The Definitive Edition foi um lançamento polêmico. O primeiro vacilo já foi nesse nome gigantesco horrível. Segundo, foram os próprios jogos, que são remasters de 3 títulos da série. Vieram com uma série de bugs gráficos e algumas falhas de design, algo que mostramos na última terça-feira. Agora, com toda a repercussão negativa que isso teve, a Rockstar emitiu uma nota dizendo que está ciente dos tais problemas técnicos inesperados, prometendo correções, dizendo também que o lançamento dessa trilogia não atingiu os padrões de qualidade do estúdio. Não é possível. Eu realmente achei que estava no mesmo padrão de qualidade do último lançamento do Red Dead Redemption 2. Parece exatamente no mesmo padrão da Rockstar. E por fim, pedindo desculpas aos jogadores que gastaram R$300 nisso. Não, digo os jogadores que encontraram problemas nesses jogos. Além disso, a Rockstar vai recompensar os jogadores que compraram a trilogia nova com a trilogia antiga, ou seja, os 3 jogos originais, e também prometeu trazer de volta à sua loja as versões originais dos games, que por sinal estão muito melhores do que as remasters, pelo menos com menos bugs. Agora só falta tomar vergonha na cara e parar de processar os modders que estavam consertando os jogos antigos. Mas falando de problemas desagradáveis, com o lançamento do Alder Leak, é certo que para muitas pessoas a mão do upgrade chegou a tremer. Contudo, isso deve ter acabado em frustração, afinal não tem DDR5 disponível em nenhum lugar. O motivo da escassez dessas memórias é que elas simplesmente foram vítimas da atual falta de semicondutores, e não são nem os chips DDR5 que estão em falta, e sim o PMIC, o que impede a fabricação dos módulos. E sabe da maior? A previsão é que essa situação só venha a melhorar daqui 35 semanas, ou seja, lá pro fim de 2022. E com isso só restam 2 opções para o upgrade. Se você quer montar um Alder Leak, você pode ir com memórias DDR4, ou você pode partir para as novas memórias DDR5 e entrar na guerra para conseguir comprar um kit com preços superfaturados. E se é guerra que você quer, então é guerra que você vai ter. Afinal, segundo o Tom Henderson, a DICE já está trabalhando em mais um Battlefield para o ano que vem, na esteira do sucesso do Battlefield 2042. De acordo com as informações, a ideia inicialmente seria trabalhar em uma sequência para a série Star Wars Battlefront. Porém, por conta do custo da licença do universo Star Wars, claro, a EA não tem muito dinheiro para pagar uma licença de um jogo, a EA acabou cancelando o projeto, colocando um novo Battlefield no lugar. Afinal, o último título da franquia aparentemente deu com os burros na água, ao menos se tomarmos por base a avaliação na Steam, onde em 2022 apenas o eFootball conseguiu ser pior, e em toda a história da Steam está entre os 10 mais mal avaliados da plataforma, isso com mais de 37 mil avaliações. E vocês curtiram o Battlefield 2042 ou estão mais para as avaliações da Steam? Já estão ansiosos pelo próximo Battlefield? Deixa aí nos comentários. Até porque ruim de verdade é o preço das GPUs, que segundo as pesquisas de mercado elaboradas pelo 3D Center e pelo Hardware Unboxed, só tem aumentado. Segundo o 3D Center, que monitora o preço de vários modelos no mercado austríaco e alemão, e inclusive já apareceu aqui em outras terças-feiras, até o dia 21 de novembro, as placas da AMD e Nvidia ficaram com preço oscilando entre 190% e 195% do valor sugerido pelo fabricante, ou seja, algo perto do dobro do MSRP. Já o Hardware Unboxed fez o levantamento do preço das placas no eBay e, apesar disso, o resultado final foi bem parecido com o do 3D Center, com as placas custando o dobro ou pouco mais do que isso em relação aos valores sugeridos. Pobre da conta bancária de quem quer comprar uma GPU hoje para jogar agora, apesar de que para isso parece que tá tendo recurso. E falando
falando em recurso, a LG anunciou um beta para testar a integração do GeForce Now em alguns modelos de Smart TV da marca. De acordo com o fabricante, o app estará disponível a partir dessa semana na LG Content Store, onde os modelos LG 4K OLED, QNED Mini LED e NanoCell TV serão os contemplados. Só que, claro, vale lembrar que, apesar de algumas dessas TVs serem 4K, o GeForce Now continuará trabalhando com resolução de 1080p e 60 fps, na melhor das hipóteses. Exceto se você contratar o novo plano RTX 3080, no melhor dos casos. Tem uma TV dessas, uma assinatura do GeForce Now e quer testar essa parada? O beta deve ser disponibilizado em 80 mercados diferentes, porém nada consta sobre o Brasil estar entre eles. Então, se não estiver, para você vai valer aquela máxima: a grama do vizinho é sempre mais verde. E falando em mato, digo grama, a Skyhook Games anunciou que o seu jogo Simulador em breve chegará ao catálogo do Xbox Game Pass, o que significa que em breve quem assina o serviço terá mais um jogo para se divertir e... Alô? O roteirista avisando que a gente esqueceu de falar do que esse simulador é, bem lembrado. O jogo em questão é o Lawn Mowing Simulator, ou no idioma de Camões, é um simulador de cortar grama. Sim, os caras pararam para criar um jogo cujo objetivo principal é cortar grama. Às vezes acho que esse negócio de querer emular a realidade nos jogos já está passando dos limites. Tem que mandar esse povo ir carpir um lote. Por que eu fico dando ideia? Mas simular a realidade nos jogos não anda dando muito certo, a realidade de simular os jogos de PlayStation 3 usando as novas CPUs Alder Lake parece ser outra. Segundo os devs do RPC S3, o i9 12900K conseguiu uma vantagem de 10 FPS em relação ao i9 11900K, o que sem dúvida alguma é algo considerável. Porém, é bom destacar que para isso foi necessário desativar os Z-Cores, afinal, esse emulador se beneficia de AVX 512, e o único jeito de ter acesso a essas instruções no Alder Lake é desativando os núcleos menores. E vocês fariam upgrade total na plataforma para ganhar 10 FPS num emulador de PlayStation 3 para PC? Deixa aí nos comentários. Não bastando a foto do Meteor Lake que foi publicada, agora trataram de vazar informações a respeito do processo de fabricação dos tiles. No caso, o Compute Tile deve ser fabricado no processo Intel 4, o GPU Tile no TSMC N3 e o SoC no TSMC N5 ou N4. Ou seja, maior parte do novo processador deverá ser fabricado fora da Intel. De acordo com o Instituto de Pesquisas John Peede, o último trimestre registrou um crescimento de 12% nas remessas de placas de vídeo em relação ao mesmo período do ano passado, onde no mercado de GPUs discretas a Nvidia detém 83% do mercado e a AMD 17%. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que os chineses. Eles voltaram. Nessa terça-feira, vimos que as GPUs estão custando o dobro do preço sugerido pelas fabricantes, o que está inviabilizando a jogatina de muita gente. Agora, e se surgisse uma GPU de um fabricante chinês invadindo o mercado? Pois se depender da Inosilicon, parece que esse dia está cada vez mais próximo. A empresa anunciou que a sua GPU, chamada Fenghua No.1, passou com sucesso nos testes e apresentou claros avanços no que diz respeito ao desempenho, tanto em gráficos quanto nos data centers. A placa em questão conta com um cooler dual-fan, utiliza memórias GDDR6X PCI Express 4.0, apresenta saídas de vídeo HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e, para fechar com chave de ouro, também suporta APIs como OpenGL, OpenCL, Vulkan e DirectX. Infelizmente não foram revelados mais detalhes, porém a princípio essa GPU deverá ser vendida apenas para data centers. Mas claro, nada impede de venderem algumas unidades no seu site de produtos importados favoritos, não é mesmo? Será que vai rolar um desconto se comprar um combo com um kit Chinese Democracy? Mas se o que você quer ver é desconto de verdade mesmo, talvez você devesse conferir essa dica de promoção da semana. Tá procurando uma placa para o seu processador de 12ª geração? Então se liga só nessa Asus Prime Z690M. Ela tá custando R$ 1.299 na Terabyte, então corre que é enquanto durarem os estoques. E se você estiver interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir e se inscrever e acima dos comentários. Então corre lá para não perder o desconto. E por falar em desconto, descontos à parte, quem tem muito a comemorar é o homem da jaqueta. Afinal, os resultados financeiros do terceiro trimestre da Nvidia vieram esmagando recordes. Segundo o balanço, a receita da Nvidia no período foi de 7,1 bilhões de dólares, um recorde que representa um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado e 9% sobre o trimestre anterior, onde os setores que mais cresceram foram o de games. Pera, é games mesmo? Será que ele não quis dizer mineração? E claro, dos data centers. A divisão de jogos foi a que mais cresceu, sendo responsável por 3,22 bilhões da receita, com especial destaque a implementação e divulgação de jogos usando tecnologias como Ray Tracing e DLSS. Tem alguma criptomoeda que roda em jogos de Ray Tracing e DLSS para gerar toda essa receita?
Já a divisão de data centers teve receita recorde de 2,94 bilhões, com destaque à entrega e construção de novos supercomputadores e outras soluções de software. A perspectiva é que para o quarto trimestre a receita bata um novo recorde, atingindo 7,4 bilhões de dólares. Acho que só resta parabenizar a Nvidia e desejar que a minha e a sua conta bancária um dia tenham a mesma saúde financeira do que as contas da Nvidia. Mas se a sua conta bancária não goza de plena saúde financeira, você deveria conferir essa dica de games gratuitos da Epic. E essa semana eles liberaram o The Hunter Call of the Wild, que basicamente se trata de um simulador de caça em mundo aberto. Ah, não pegou os jogos da semana passada? Então corra, pois os 3 jogos só ficarão disponíveis até o dia 25 de novembro. E se você estiver procurando um jogo diferente, nós temos um novo simulador do Google, que está sendo testado aqui no YouTube. Basta você clicar no botão de curtir, se inscrever no canal e comentar Start the Game. Depois traga os resultados pra gente na próxima terça-feira, quando volta mais um Loki News.